Nesta manhã de sexta-feira, quando somos convidados a configurar o nosso coração com o coração de Jesus e também celebrando os mártires São Cosme e São Damião, a liturgia nos traz o Evangelho de São Lucas, capítulo 9, versículos de 18 a 22. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que Jesus estava rezando no lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: Quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: Uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: O Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contassem isso a alguém. E acrescentou: O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos ouvintes, hoje é sexta-feira, dia em que somos convidados também para configurar o nosso coração com o coração de Jesus. Já é a última sexta-feira do mês de setembro, do mês da Bíblia, desse mês especial em que nós somos convidados a ler, rezar, meditar mais de perto a palavra de Deus. E hoje a palavra de Deus, dirigida a cada um de nós, nos diz que Jesus estava rezando no lugar à parte. Já inicia mostrando a importância de estarmos unidos a Cristo através da oração. Jesus estava rezando no lugar à parte, como que fazendo um retiro com seus discípulos para finalizar esta parte de catequese com eles, como que se hoje fosse o dia da prova, o dia da evangelização, digo, o dia da avaliação, o dia em que Jesus queria saber se os discípulos estavam realmente entendendo quem era ele. Mas Jesus também quis saber se o povo, que muitas vezes estavam ali a seu redor, as multidões que acorriam a ele, o que elas também estavam dizendo, que elas também achavam. Quem era Jesus? Quem diz o povo que eu sou? É a pergunta que Jesus fez aos discípulos. E os discípulos respondem, uns dizem que és João Batista. É assim que o povo enxergava Jesus. João Batista foi o precursor de Jesus. João Batista foi quem preparou o caminho para a vinda de Jesus e foi considerado exatamente por Jesus o maior profeta nascido de mulher.
Então, não estava errado o povo ao dizer que Jesus era João Batista, porque João Batista foi quem ensinou e preparou o caminho de Jesus, o caminho do Cristo de Deus, como vai falar Pedro mais adiante. Outros, que és Elias, um grande profeta. Outros acham que é algum dos antigos profetas que ressuscitou. Então, Jesus pergunta, então, uma vez que teve esta avaliação do povo, Jesus perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro, em nome da comunidade, responde: o Cristo de Deus. Jesus é o Cristo de Deus. Cristo significa o Messias, o ungido de Deus. Jesus disse outro dia na sinagoga, quando leu o livro do profeta Isaías, diz que o Espírito está sobre mim e me ungiu. Jesus é o ungido de Deus. Ele é o Cristo de Deus. Mas Jesus ouviu bem esta resposta de Pedro e proibiu os discípulos, já que eles tinham esta consciência que ele era o Cristo de Deus, o Messias, o ungido, proibiu, e com esta consciência que ele era o Cristo, já anunciou, fez o anúncio de que qual era a trajetória deste ungido de Deus. O Filho do Homem deve sofrer muito. O Filho do Homem deve ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. O Filho do Homem deve ser morto, mas não parou por aí. E ressuscitar no terceiro dia. Queridos ouvintes, quem quer seguir Jesus deve tomar a sua cruz e andar com Jesus, conduzido por Jesus. O caminho do cristão passa pela cruz. Eu disse passa, porque com Jesus chegaremos também ao terceiro dia, o dia da ressurreição. Então, aproveitemos o nosso dia, na nossa meditação pessoal, para falar com Jesus, que nós o reconhecemos também como Pedro, como o Messias, como o Cristo de Deus, como ungido de Deus. Ele que ensinou aos seus discípulos, que ele continue ensinando a cada um de nós. E nesta última sexta-feira do mês de setembro, peçamos a ele que nos ajude a configurar o nosso coração com o seu, para sermos assim verdadeiros discípulos, missionários e peregrinos de esperança. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Contamos hoje ainda com os mártires São Cosme e São Damião, que já naquele tempo em que viveram, tempos difíceis para quem queria anunciar o Evangelho, eles souberam mais do que curar o corpo, porque eram médicos, pediam licença aos seus pacientes para falar de Jesus. Pensemos que hoje, quando vamos falar de Jesus, precisamos tomar muito cuidado onde falarmos, o que falarmos. E naquele tempo eles não hesitaram
em falar de Jesus até para os pacientes. Cuidou do corpo, mas também quis cuidar da alma dos pacientes. Que São Cosme, São Damião, protetor dos médicos, das enfermeiras, dos enfermeiros, né? Das parteiras, que intercedam hoje por todos nós. Assim seja.